Vamos estudar um pouquinho a respeito da modelagem de dados. Esse curso é promovido pelo site mjailton.com.br em parceria com o site activedelphi.com.br. Quero dizer para você o seguinte, que a modelagem de dados é de extrema importância para qualquer entendimento ou estudo de qualquer banco de dados. A modelagem de dados está para o estudo de banco de dados, assim como a lógica de programação está para o estudo de qualquer linguagem de programação. Então, independe do banco de dados que você está utilizando. Sempre você vai precisar modelar os dados. É nessa fase em que você vai ter o contato com o seu cliente, que você vai fazer as entrevistas com o seu cliente. É nessa fase que você vai pegar todos os dados de forma grotesca e fazer uma moldagem nisso e transformar isso para o computador. Então você vai organizar esses dados para o seu computador. Quero dizer para você o seguinte, muito cuidado quando você for fazer essa modelagem, porque todos os dados do seu cliente vão estar guardados na sua aplicação. Então, se você fizer uma modelagem mal feita, você pode estragar uma empresa inteira, né? Você pode atrapalhar tudo, né? Então, quer dizer, muito cuidado com isso. Tenha realmente conhecimentos antes de você for sair por aí fazendo sistemas de banco de dados. É claro que quanto mais difícil for o banco de dados, mais difícil vai ser a modelagem. Mas aqui nós não vamos dar para você todo um estudo de segurança, de tudo, não. Nós vamos tentar apenas mostrar para você, vamos fazer exemplos, nós vamos pegar casos reais e vamos fazer essas modelagens do nada, para que você tenha uma noção de como isso é feito, né? Como é que o programador vai fazer isso aí. Quero dizer assim, pare um pouco, estude a respeito, não simplesmente faça somente essa aula, só essa aula não vai ser o suficiente. Então aqui vamos tentar abrir a mente de vocês para que você possa começar a estudar a modelagem de dados, mas procure outras fontes, tentem estudar, faça vários cursos para que verdadeiramente você possa então ser expert nessa parte. Quando eu aprendi a modelagem de dados, assim, parece que o mundo se abriu. Por quê? Porque você tem, por exemplo, um sistema de biblioteca, né? Como é que você vai organizar aqueles dados por assunto, por título, por autor? Então, tudo isso se faz aqui, nessa fase, modelagem de dados. Tá bom? Então, vamos lá então. Começando, vamos falar a respeito do que vem a ser a modelagem de dados. Também quero dizer para você que essa parte de modelagem ela é um tanto quanto chata, né? Ela é um pouquinho teórica demais até. Então vamos primeiramente falar de várias teorias e somente no finalzinho nós estaremos falando a respeito da prática. E também nós vamos estar falando ainda nesse curso de modelagem de dados a respeito da linguagem SQL. Então são coisas que são gerais. Então, independe do curso de banco de dados. De repente, você adquiriu o nosso curso de MySQL e agora você está estudando a modelagem. Assim como você pode estar estudando o curso Firebird e você está estudando a modelagem. Assim como você pode estar estudando o curso SQL Server e está estudando a modelagem. Então, independe da linguagem que você vai estar utilizando. Então, muito bem. Bancos de dados são componentes importantes do sistema de informação. E, consequentemente, o projeto de banco de dados apresenta-se como uma atividade essencial na fase de desenvolvimento dos sistemas de informação. Gente, banco de dados é simplesmente o que de melhor foi inventado na informática, porque antigamente essas informações todas eram gravadas em arquivos. Então, para você ter acesso a essas informações era uma coisa muito louca, muito complicada. Então, projetar banco de dados tem se tornado uma atividade popular, às vezes realizada não somente por profissionais da área de banco de dados, mas também por especialistas. Também por não especialistas. Pode ser o seu caso agora. Você que está estudando esse curso, com certeza você não é um especialista, mas você está entrando na área agora. Então você ainda não é um gerenciador de banco de dados, um DBA, mas você está querendo aprender. Então hoje está muito fácil se trabalhar com banco de dados. Temos muitas ferramentas que já faz praticamente tudo, mas a modelagem de dados você tem que fazer.
É algo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então você é que tem que fazer. Então, frequentemente, a falta de abordagens adequadas para o projeto de um banco de dados pode incorrer em resultados indesejáveis, como ineficiência em atender a demanda de aplicações e problemas com a manutenção do banco de dados. Gente, um banco de dados mal feito vou usar essa expressão e desculpa a expressão, é a maior desgraça de um sistema. Porque tudo aquilo que nós vamos precisar está no banco de dados. Um bom relatório, ele busca informação onde? No banco de dados. Programar, eu diria que programar é uma consequência de um bom banco de dados. Se você tem um bom banco de dados, a programação em si vai ser só uma interface para que você possa interagir com aquele banco de dados. E para você ter uma ideia, no banco Firebird, você vai ver que nós podemos fazer praticamente todas as programações no próprio banco de dados. A aplicação serve apenas como um intermediário para disparar trigger, para disparar história de procedure, mas tudo feito no banco de dados. Então hoje a tecnologia de banco de dados já está muito avançada, muitas coisas já se fazem de forma automática. Já existe inclusive a programação, a linguagem de programação dentro do banco de dados. Então é muito importante que você tenha esses conhecimentos. Então se você acha que fazer um sistema é simplesmente aprender uma linguagem como o Delphi, por exemplo, e sair daí e pegar um banco qualquer, você está enganado. Porque toda a segurança do seu programa está no seu banco de dados. Fazer uma boa modelagem digamos assim, é você ter parte da segurança do seu sistema. Então, que você fique atento a cada detalhe, procure cada vez mais descobrir coisas a respeito de banco de dados. E digo para você o seguinte, poucas pessoas dominam essa técnica e poucas pessoas conseguem ver a importância que é você realmente fazer uma boa modelagem. Quando eu falo uma boa modelagem, eu não estou querendo dizer que você vai ter que passar por todas essas fases que nós vamos falar aqui. Não, significa simplesmente você modelar os seus dados de tal forma que ele consiga satisfazer aquilo que você quer com segurança, com clareza e com simplicidade, né? De forma que você tenha a informação na hora que você quer. Então, geralmente a causa disso é a falta, como eu acabei de falar, é a falta de clareza em entender a natureza exata dos dados em um nível conceitual, um nível abstrato. Então, na fase da modelagem, você pega uma situação do mundo real e você vai transformar isso para o mundo da informática. Como é que você vai trazer essa informação? Algumas vezes, o cliente ele já trabalha de forma manual. Ele já tem os seus formulários prontos, os seus relatórios prontos, e ele entrega para você aqueles relatórios, e você tem que pegar, a partir dos relatórios, como que você vai projetar isso para que o seu sistema finalize aquela mesma informação. Então isso vai depender da forma como você vai moldar todos os dados e trazer aquela informação. Então o projeto de um banco de dados ele é decomposto em 3 fases: o projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico, né? Então vamos ver cada um. Então nessa ilustração aqui nós temos o seguinte, os conceitos de banco de dados. Como é que ele é feito? Observa que ele começa pelo requisito dos dados. Esse requisito dos dados é exatamente aquilo que você tem no mundo real. Então a partir daquilo ali você então vai fazer o projeto conceitual, o esquema conceitual. Nesse esquema aqui, você não depende de linguagem nenhuma, você não depende de nada, você simplesmente vai lá e faz. Então depois você vem para o projeto lógico e finalmente para o projeto físico. Então essas são as 3 fases da modelagem de dados: projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico. Então vamos então conceituar cada um desses 3 projetos. Nós vamos nos deter bastante nesse projeto conceitual. Então veja que nós estávamos estudando um banco de dados, no caso o Firebird. No caso aqui, observa que nós temos aqui na marca d'água o Firebird. Assim como você pode estar, esse curso pode estar sendo no curso de MySQL ou no curso de SQL Server, não importa. Então nós estávamos estudando um banco de dados, e aí nós no meio do curso nós paramos e agora nós estamos estudando a modelagem. Então nesse momento nós agora vamos estudar essa parte aqui, a parte conceitual. Após nós estudarmos a parte conceitual, projetarmos o banco tudinho, aí nós vamos fazer isso na prática. Então nós iremos aqui para a parte física.
né? A parte física é a hora que você realmente vai lá e faz o seu banco de dados com os conhecimentos da linguagem SQL. Então, o que vem a ser o modelo conceitual? O modelo conceitual, ele representa e ou descreve a realidade do ambiente do problema, constituindo-se em uma visão global dos principais dados e relacionamentos, estrutura de informação. Quer dizer o seguinte, o seu cliente diz, olha, eu preciso ter um relatório dessa forma, ou então eu já faço isso dessa forma. Aí você vai perguntar, como é que você... Vou dar um exemplo mais claro disso. Digamos que o seu cliente pergunte assim para você, eu quero que você faça para mim um controle de vendas dos meus produtos. Ele só diz isso, eu quero que você faça um controle. O cliente, ele não sabe o que ele quer, então a gente tem que saber o que vai perguntar. Então, quando ele diz assim, que ele quer que você resolva, faça para ele um controle de vendas, ele está achando que isso é fácil, né? Mas aí você vai ter que saber todas as coisas que estão envolvendo aquilo ali. Eu vou chamar agora, na frente a gente vai falar sobre isso, todas as entidades que estão envolvendo. Ora, para você ter uma venda, você vai precisar de um fornecedor, porque um fornecedor forneceu o produto. Para você ter uma venda, você vai precisar de produto. Você vai precisar de um comprador. Você vai precisar de uma nota. Então, observa que muitas coisas elas estão envolvendo uma simples venda. Então, o cliente ele pede para você uma venda, mas por trás daquele ato de vender, quer dizer, para chegar naquele processo de vender e comprar, já aconteceu uma série de outras coisas. Então, você, como programador que é, você vai ter que moldar os dados você vai ter que sentar, fazer um rascunho, digamos assim, de todo o processo que é feito. E você vai começar a perguntar, observa também que você tem um vendedor, você faz da comissão de venda, né? Tudo isso você vai ter que fazer. Nesse momento aqui, você está fazendo isso. Quer dizer, você vai começar a perguntar para o seu cliente tudo aquilo que ele está querendo fazer, né? Então, para isso, você vai ter o conhecimento desse modelo conceitual. E aí que nós vamos tratar a respeito do modelo conceitual, entidade e relacionamento que a gente vai ver aqui na frente. Então, esse modelo, esse momento, ele independe das restrições de implementação. Então, quando se fala em modelo conceitual, estamos nos referindo à primeira etapa do projeto de uma aplicação em banco de dados. O objetivo do modelo conceitual é descrever as informações contidas em uma realidade, as quais irão estar armazenadas em um banco de dados, né? Então, se ele tem um cadastro de cliente, como é que você vai trazer esse cadastro de cliente para cá? Então, consequentemente, você vai ter o nome, o endereço, o telefone. Então, você vai ter que organizar tudo isso. Então, essa primeira fase é a fase que você vai na vida real e você traz isso, né, para o papel, projetando isso para que isso seja colocado dentro de um banco de dados. Esse é o modelo conceitual. Então, é uma descrição em alto nível, macro definição, mas que tem a preocupação de captar e retratar toda a realidade de uma organização, setor, repartição e departamento. Certo? Espero que tenha sido claro. Então, você vai pegar uma situação do mundo real e vai trazer, né, para aqui. Veja só, está aqui a ilustração, melhor explica isso. Então, eu tenho aqui uma situação no mundo real, no nosso exemplo, vendas. Ora, para que você possa ter o ato de vender, vamos dizer que seja o mundo real, no mundo real você vende. Se você numa quitanda, vamos numa quitandinha que não tem organização nenhuma, a pessoa chega, compra, paga e vai embora. Aí a pessoa que compra fiado, né, ele vai, anota num caderninho, né, o nome, Antônio, está devendo tanto, está devendo tanto. Muito bem, isso assim é fácil ele controlar. Mas se ele tiver um supermercado grande, ou uma empresa como Casas Bahia, por exemplo, que é enorme, que é no Brasil todo, então como que ele vai ter esse controle? Então, muito bem, você vai pegar uma situação do seu mundo real, aí você vai ter que trabalhar tudo isso. Por exemplo, aquele fiado, como é que ele vai controlar aquele fiado? Aquele fiado nada mais é do que o pagamento por prestações. Então, para isso, para aquele fiado, ele vai ter um cadastro de cliente. Cadastro de cliente relaciona-se com o quê? Com venda, com compra. Então, olha só, você pega a situação do mundo real e você molda
essa situação através desses retângulos aqui, são muitos e muitos e muitos. Tá bom? Então, isso é o modelo conceitual. O modelo conceitual não retrata os aspectos ligados à abordagem do banco de dados que será utilizado, e tampouco se preocupa com as formas de acesso ou estruturas físicas implementadas por um sistema gerenciador de banco de dados específico. É isso que significa aqui. SGBD. Né? Então, veja só. O modelo conceitual ele não está se importando como que isso vai ser feito. Ele não se importa qual é a tecnologia que você vai utilizar, qual é o banco que você vai utilizar, qual o tamanho do banco de dados, qual a capacidade dos campos. Ele não está se preocupando com isso. Ele só está se preocupando em organizar a sua situação do mundo real para a situação do mundo da informática. Então, esse é o primeiro momento. Então, ele não se preocupa com isso. Então, o resultado de um modelo conceitual é um esquema que representa a realidade das informações existentes, assim como as estruturas de dados que representam essas informações. Então, esse que é o resultado. É só um esquema, é como se nós tivéssemos isso. Então, aqui, ó, através desse esquema, você entrega para qualquer pessoa, é como se fosse, não é como se fosse, mas eu vou fazer aqui uma pequena comparação, mas não é como se fosse. É como se você pegasse uma planta de uma casa e entregasse para um engenheiro. Então, qualquer engenheiro que estudou, ele vai saber o que significa aquela planta, independente disso. Então, é mais ou menos isso que acontece no mundo, na modelagem. Você vai moldar aqueles dados e você entrega para qualquer DBA e ele vai saber, né, como aquelas informações estão sendo organizadas. E a partir daí, ele vai então começar os outros conceitos. O modelo conceitual não é construído com considerações procedurais, não existindo preocupação com as operações de manipulação e manutenção de dados. É na fase de modelagem conceituais que queremos executar os trabalhos de construção de um modelo de dados. Ou seja, é ali que tudo acontece. Muito bem, terminou a fase. Aqui, observa, aqui nós temos a fase do conceitual. Vamos então agora para o projeto lógico. Aí você pega esse modelo que você criou e agora você vai tentar representar isso, né, com entidades. Então, veja só. Aí você passa para a fase do modelo lógico. E o que vem a ser o modelo lógico? O modelo lógico ele tem seu início a partir do modelo conceitual. Sempre é a base de tudo, o modelo conceitual. Levando em consideração uma das três abordagens atualmente possíveis, a relacional, a hierárquica e a rede. O modelo lógico descreve as estruturas que estarão contidas no banco de dados de acordo com a possibilidade permitida pela abordagem, mas sem considerar ainda nenhuma característica específica de um sistema gerenciador de banco de dados, resultando em um esquema lógico de dados sob a ótica de uma das abordagens citadas. Nesse momento, então, você passa por algo assim mais abstrato ainda, que você passa agora para um modelo lógico. E esse modelo lógico, ele já traz um pouco da realidade do sistema operacional, daquilo que vai ser feito. Então, você pega aquilo que está, vamos dizer assim, bruto, e você começa a moldar até que você entra no modelo físico. E a partir do modelo físico, então, o modelo físico irá partir do modelo lógico e descreve as estruturas físicas de armazenamento de dados. Aqui, você já vai ter a característica de todos os dados envolvidos em questão. Então, por exemplo, aqui você precisa saber o tamanho do campo, quem é o índice, os tipos de preenchimento destes campos, a nomenclatura. Você vai precisar saber quem é chave primária, quem é chave estrangeira. Então, aqui no modelo físico, já tem praticamente tudo projetado para você. Então, tudo projetado de acordo com os requisitos de processamento e uso mais econômico dos recursos computacionais. Este modelo trabalha o estudo dos métodos de acesso do sistema gerenciador de banco de dados, para a elaboração dos índices de cada informação colocado nos modelos conceitual e lógico. O modelo físico, se bem que aqui eu repeti, né? Muito bem. Então, nós temos aqui, por exemplo, acessos, índices, né, tipo de campo,
de tamanho de campo. Então, essa é a etapa final do projeto de banco de dados, no qual será utilizada a linguagem de definição de dados. Então, a partir daqui, nós já vamos utilizar uma DLL, as estruturas SQL. Aqui nós já vamos trabalhar a parte física. Então, nesse momento começa o nosso banco de dados. Tá? Então, veja que são essas as fases da modelagem de dados. Então, a partir da próxima aula, nós já vamos começar a estudar o modelo lógico, o modelo conceitual com o modelo de entidade de relacionamento. Espero então você na próxima aula, mas que fique bem claro isso na sua mente, né, no que se preocupa a modelagem de dados. Tá? Embora aqui nós sejamos um pouco teórico, vamos ser muito teórico, mas essa teoria ela é importante, necessária, para que você possa realmente dominar esse conhecimento de banco de dados. Um abraço para você e até a próxima aula.